Obrigado. Obrigado, pastor Israel. Que privilégio poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem feito, tem falado ao nosso coração. O pastor iniciou dizendo a respeito de escatologia, falou sobre grande tribulação, e eu estava ali atribulado, porque eu estava aguardando minha esposa vir, e ela não chegava, não responde o WhatsApp, mas isso eu já estou um pouco acostumado, essa não era a questão. Mas a questão era porque eu queria que os irmãos a conhecessem. Eu estava ali preocupado, falei, meu Deus, será que houve o arrebatamento? E eu fiquei, não é? Porque minha esposa santa foi e eu fiquei. Mas ela chegou para tranquilizar o meu coração que ainda há tempo para esse pecador, não é? Muito bem. Eu estou vivendo um momento muito singular na vida. Bom, antes de entrar propriamente na questão, o casal que está acompanhando a Dani minha esposa, estava vindo de Campo Grande. E aí ela chegou aqui toda preocupada com o horário também. Eu falei, o que houve? Então o carro quebrou, parou o carro, pediu o táxi veio e o táxi quebrou. É assim mesmo. Desse jeito, né, Jeová, como diz o outro. E aí o casal que está acompanhando, Marcos e Adriana, então alegria de poder ter vocês nesse momento aqui, tá bem? Quando eu falo sobre missões, normalmente eu entro fazendo uma dinâmica para que as pessoas possam perceber aquilo que nós pretendemos comunicar, porque eu tenho percebido, tenho notado que por muitas vezes, quando as pessoas pensam em missões, elas pensam de uma maneira muito seletiva e escolhem, vamos dizer assim, o lugar onde querem investir, escolhem o lugar onde devem atuar e faz-se uma série de levantamentos para saber quem é que precisa mais do que o outro. Em alguns lugares, não é assim aqui. Não é assim aqui, eu posso dizer que não é assim aqui, porque não é qualquer igreja que investe em Europa. Vocês não investem só em um lugar, aqui, ali ou lá. Investem sim. Não só aqui, ali ou lá, mas ao mesmo tempo têm investido ao longo dos anos. Então a minha primeira palavra de gratidão. Palavra de gratidão a Deus pela liderança. O pastor Alcenir, que trabalha na área de missões também, falou de terceira idade. Os missionários são de terceira idade, eu já posso me considerar então? Não, tô caminhando para lá. Caminhão do vô, né? Caminhão do vô. Então vocês que estão aqui presentes, aqueles que estão nos acompanhando a partir da sede da igreja, né, da localização deste endereço aqui no Rio de Janeiro, para o mundo. Alô mundo, você que acompanha agora ou estará acessando em algum outro momento para conhecer um pouquinho desse que vos fala, e eu categorizo. Parabéns a esta igreja por todo o investimento ao longo dos anos e pela visão ampla que se tem. Porque, quer ver? Você que está aí com o seu celular, você solta um pouquinho ele de lado, solte suas mãos e aponte, quero ver aqueles que são mais rápidos, né? Aponte rapidamente o seu indicador na minha direção, rápido, vamos ler, aqueles que são mais, deixa eu ver, os mais rápidos, né? Aquele indicador na minha direção, o indicador na minha direção, o indicador na minha direção. Muito bem, é assim, porque é dessa forma que muitas vezes as pessoas estão agindo no investimento em missões. De tanto escutar
Não há problema nenhum quando alguém fala assim: vamos pensar em missões transculturais, em missões mundiais. O que é que vem primeiro à mente da grande maioria? África. Não precisa nem pensar. É assim mesmo. E aí, nós precisamos ter uma visão um pouco mais ampla. Por isso, hoje, longe de mim, e aquilo Deus falou ao meu coração, Deus usou inclusive pessoas para tratar isso. Não há necessidade de ensino, porque os irmãos já têm recebido todo o aprendizado a respeito disso. Então não quero investir tempo numa pregação para poder levá-los a ter uma ampliação daquilo, da capacidade de saber o que é missões. Todos precisam. Nós não podemos eleger este ou aquele outro grupo ou etnia como mais importante ao receber a mensagem. Todos precisam, todos necessitam. Então eu gostaria de aproveitar esse tempo que eu tenho para me apresentar, porque os irmãos sustentam. Pastor André, como disse o pastor Israel, está retornando para o Brasil. Cumpriu um tempo lá e está retornando. Mas pastor Alcenir enfatizou: o trabalho não fica órfão. Ele terá continuidade, desenvolvimento. E os irmãos, eu sei que tem um cuidado em relação a isso. Uma preocupação. Como vai ficar o trabalho? E já tivemos algumas conversas ao longo aí de 2, 3 meses a respeito desse assunto. Porém, a Itália não entrou no meu coração agora. Não foi ontem e não foi o ano passado que isso aconteceu. Aliás, eu sou italiano, ítalo-brasiliano. E quantos aqui são descendentes de italiano? Quantos são netos, bisnetos italianos? Deixa eu ver. Os que estão presentes, você está em casa, pode levantar a mão, eu só não vou ver, não é? Deixa eu ver. Netos, bisnetos, tataranetos de italianos, olha, grande parte. E você que levantou a mão, né? Certamente se seu cônjuge está aqui, ou você que é casado com um neto, bisneto, tataraneto de italiano, levanta a mão, deixa eu ver. Olha, somado aos que já tinham levantado a mão, quase que metade do plenário aqui. E quantos querem ser italiano? Deixa eu ver. Pode abaixar a mão, Deus abençoe, pode abaixar a mão. São 35 milhões, cerca de 35 milhões de descendentes italianos. Talvez muitos deles ainda não tenham o reconhecimento da sua cidadania, mas é um direito seu. Iure sanguinis, você tem direito por conta do sangue italiano que corre nas suas veias, ainda que por gerações e gerações. Não há nenhum problema em relação a isso. O país tem 60 milhões, cerca de 60 milhões. 35 milhões de italianos no Brasil. Já pensou se esse povo resolve orar, ou então uma parcela participa eficazmente de uma forma que outros e outros tantos missionários também estejam lá ou retornem para lá? Meus irmãos, como eu mencionei, esta é sim uma igreja que realiza um trabalho de missões que é digno de nota, de reconhecimento. Quando você vai ver essa foto, a próxima aí, esse menino. Então vamos lá. Eu sou Cleverson Kaufmann Bigarani, bisneto de alemão, neto de italiano. Saiu isso aqui, desse jeitinho. Olha lá, aquele garotinho, natural de Jaú, interior de São Paulo. Ali, com a minha família, meu pai e minha mãe, meu pai militar, aposentado já há muitos anos, minha mãe cabeleireira, não é? Mas nós viemos então de uma tradição muito forte por conta do pai, uma tradição romana,
uma tradição católica romana. E praticantes, atuantes, não éramos nominais. Então toda a família participa, os irmãos do meu pai, meus primos, ou seja, meus tios e meus primos, assim. Mas eu quero dizer que Deus, Ele prepara, Ele trabalha, Ele não dormita, Ele não cochila, o Senhor investe, ainda que a gente não entende determinadas situações, o Senhor está a trabalhar, o Senhor está a construir, Ele realiza o seu projeto, o seu plano, Ele vai cuidando, direcionando a história, Ele é Senhor da história. Com o apoio dos meus pais, eu saio de casa aos 13 anos de idade e vou me tornar um atleta de futebol. Eu vou chegar lá. Não ria ainda. O texto que eu quero usar com vocês se encontra em Isaías. Esse é um dos textos que tem falado ao meu coração nesse tempo. E aí, essa expressão de viva o que está a fazer. Deus está a fazer. Nós aqui usamos muito está fazendo, né? Deus já está mesmo fazendo. Ele está a fazer. O texto de Isaías 43, versículos 18 e 19 diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esse é o Senhor. Lógico, contexto do profeta Isaías, grande profeta do Antigo Testamento, homem culto, usado tremendamente por Deus, no momento em que o povo de Deus estava no exílio e retornando, e ele anunciando o retorno do povo, e enquanto o povo ainda estava por chegar ou retornar, Deus já estava cuidando, Deus já estava tratando, Deus já trabalhando a fim de que no momento certo as coisas viessem a acontecer. Interessante que Ele chama atenção. Vocês não estão vendo, e muitas vezes a gente não consegue ver. Muitas vezes a gente não consegue perceber como é que Deus está trabalhando. Mas Deus está trabalhando inclusive agora. Trabalha na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Deus trabalha e continua trabalhando e vai trabalhar. O nosso Deus não é uma figura empoeirada. Não é alguém do passado. É um Deus presente. Senhor da história. E quando o texto diz, não vivam no passado. Sim, as coisas que aconteceram têm o seu valor. E elas nos trouxeram até aqui. Mas elas não podem de maneira nenhuma me impedir ou interromper aquilo que Deus está a fazer e quer fazer. Porque o Deus que eu creio, que eu sirvo, é um Deus criativo. Eu saio então aos 13 anos de idade e vou para um clube de futebol. No interior do estado de São Paulo, nas escolinhas de futebol. Naquela época o Esporte Clube Noroeste de Bauru simplesmente é o time que apresentou Pelé para o mundo, não é? Exatamente. Aquele foi a minha primeira parada. E ali existia um grupo chamado Atletas de Cristo. E aquele movimento me convidava para estudar a Bíblia e eu resistia tremendamente. Porque eu achava já saber tudo. Porque já frequentava religiosamente ou dominicalmente um templo. Mas o Senhor usa pessoas, usa situações, enfim. Eu tomo a minha decisão e conheço de fato quem é Jesus, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Eu levo 4 anos para ser batizado, porque sabia
que o dia que eu tornasse público a minha decisão, o dia que eu tornasse público a minha decisão, eu tinha ciência do que iria acontecer na minha casa, na minha família. Eu era um adolescente ainda. Deus sempre me deu a oportunidade de jogar em uma categoria acima. Enquanto eu era juvenil, jogava no júnior já era do grupo dos profissionais. Essa foto aí é em Bandeirante, no União de Bandeirante. Esse time foi vice-campeão paranaense da primeira divisão. E foi nessa cidade que eu fui batizado, por isso a foto, eu não vou ficar usando tantas fotos, mas esse do meio aí sou eu, goleiro. Aí você fala, poxa, o goleiro baixinho, não, eu tenho 1,81, eu tenho a mesma altura daqueles que eu considero como os melhores goleiros que esse país teve. Eu sei que vai haver divergência, mas isso é a minha opinião. Emerson Leão, por isso o Leone, o meu gato, e Tafarel. Eles hoje não jogariam por conta da estatura dele. Eu também não jogaria. Mas eu não jogaria por outras razões, evidentemente. Mas nesse momento, nesse período aí, inclusive, é que eu sou batizado. No dia seguinte do meu batismo, enquanto celebrávamos no meu quarto o batismo do dia anterior, com os atletas louvando a Deus no meu quarto, eu fui chamado à sede do clube e fui dispensado. Meus irmãos, eu fui dispensado 2 vezes de clubes de futebol, as 2 vezes por conta do nome de Jesus. Uma delas por um treinador que tinha a sua prática homossexual. E ele não, naquela época, a compreensão dele era a seguinte: você não pode permanecer no clube. E eu tive que romper o contrato. E nesse dia, aliás, nessa época aí em Bandeirante, foi uma outra situação e eu fui chamado à sede para romper o contrato. Eu volto para a casa dos meus pais, agora morando em Cafelândia, megalópole de Cafelândia, interior do estado de São Paulo. Se você não conhece, você está perdendo, né? Linda cidade, 17 mil habitantes, bem no centro do estado de São Paulo. Ruas largas, não sei para que tanto, porque não tem tanto carro assim, mas enfim. Eu volto para lá, na quarta-feira, depois do meu batismo de domingo, eu volto, e quando chego, 6 meses depois, sem ter visitado os meus pais, eu imagino a alegria que eles teriam por me receber, e tiveram, quarta, quinta, sexta, sábado. Eu falei, isso vai acabar, eu sei, porque eles não vão entender a minha decisão. Mas amanhã, domingo, eu preciso procurar uma igreja para poder congregar. E chamei meu pai para uma conversa e expliquei para ele da decisão que eu tinha tomado. E quando eu falo para ele que eu tinha sido batizado, ele fez o quê? Ele me chamou de traidor. Ele se levanta, não compreendendo a minha decisão. Eu sou convidado a sair. E eu vou para uma outra cidade, procurando dentre toda a família alguém que pudesse me receber. E foi em Campinas. Ali conheci Marcílio Gomes Teixeira, pastor Marcílio Gomes Teixeira, da Central de Campinas na época, que me abraçou. Deus estava trabalhando e eu não entendi. Meus pais não tiveram o entendimento daquelas situações, daquela mudança minha. Eu respeitei. Não falava, procurava viver. Deus toma o meu coração de uma maneira que eu deixo a minha carreira profissional de futebol. De novo, eu sei que você olha para mim e você vê a bola hoje, eu entendo isso. E eu jogava muito, porque essa é uma expressão que se coloca no futebol assim: fulano está comendo a bola, já ouviu essa expressão? Eu comi, ela não fez digestão, ela está aqui, pastor. Permanece comigo. Mas Deus toma meu coração, então eu deixo a minha carreira profissional e vou para o seminário, porque eu sabia aquilo que Deus já tinha para mim.
não entendia o todo, mas onde atuar, quais os campos agora que eu deveria trabalhar. E eu venho para o Seminário do Sul. A primeira vez que eu estive nesta igreja, a minha aula magna foi aqui. E quem estava aqui tinha, naquela noite, o professor, o orador na aula magna, era Heber Vasconcelos. Então imagina, um camarada, o capial, jogador de futebol, que sabia só datilografar fora jogar futebol, chega aqui e começa a escutar mutatis mutantes, Heber Vasconcelos, quintado, eu ali sentado aqui no meio, começo os meus estudos no Seminário do Sul. Não tinha ideia daquilo que viria a acontecer, por conta do pastor Marcílio Gomes Teixeira, que é um pastor muito conhecido na denominação, amigo de pastor Valdemiro Timichak. Ele diz: cuida desse jovem, cuida desse menino, e contou a minha história para ele. E nesse período, sem contato com minha família. E o pastor Valdemiro me abraçou, ele e irmã Cidália. Sou grato demais à família. Sou grato demais. Fui cuidado. Foi a minha primeira inserção em missões mundiais. Eu não sabia niente, eu não sabia absolutamente nada do que era missões mundiais. Então, e Deus já estava a trabalhar sem eu entender. Na minha visão, naquele momento, era apenas uma maneira que Deus estava encontrando para que eu tivesse condições de pagar o meu carnê no final do mês do seminário. Mas era muito mais do que isso. Deus já estava trabalhando, porque o Senhor não tem visão encurtada, visão míope. O Senhor não tem uma visão tão limitada. O Senhor é capaz de enxergar muito longe, e Ele já estava no seu plano. Aquilo que Ele queria fazer, estava fazendo. Eu saio daqui do Seminário do Sul e vou pastorear em São Paulo. E aí Deus começa então a trabalhar de uma certa maneira diferente. Após a minha consagração, em 1999, eu vou pastorear no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. E aí minha mãe toma uma decisão. Só que ela leva alguns anos para poder se batizar, porque não era permitido. Ela sofreu bastante. Mas esse dia do batismo, primeira igreja batista de Cafelândia, 2002. Nesse dia eu batizo minha mãe, eu batizo a minha cunhada, eu só tenho uma. Batizo a minha cunhada, batizo as minhas sobrinhas, as duas únicas que tenho. E Deus trabalhando. E nesse período, o pai do meu pai, o meu avô, que é o italiano, que chegou aqui no Brasil com 17 anos, está acamado. Não, segura só um pouquinho essa foto. Isso, deixa aí na minha mãe, por favor. O meu avô italiano está acamado. Duro na queda, pensa. Eu me aproximo, nessa época eu chego próximo ao meu avô, e ele está numa fase, no leito, que ele já não conseguia mais dialogar, não conseguia mais conversar. Ele estava vivendo os seus últimos dias. Eu estava com uma outra pessoa, um amigo, num quarto, onde meu avô ali estava. Eu chego do lado do meu avô e começo a falar do plano de salvação para o meu avô. Pergunto se ele está me ouvindo, ele me dá um sinal com a mão. E então eu começo a trabalhar ali no seu ouvido, os seus estímulos. As respostas eram assim. E aí num momento eu digo para ele assim: está entendendo tudo? Se estiver entendendo e quiser entregar sua vida a Jesus Cristo, em breve o Senhor estará com Jesus para sempre. O Senhor crê que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador pessoal? Me dê um sinal. E nessa hora, o meu avô italiano, deitado na cama, eu vi as lágrimas rolarem na sua face. E ele balbucia. Ele tenta de uma forma, ele reúne suas forças. Ele começa a tremer com a mão e diz:
Deus te abençoe, meu filho. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu saio dali e vou pastorear, porque eu não pastoreava ali naquele lugar, fui só para visitá-lo. E ele tem uma melhora, alguns dias, e fala para minha avó, são meus avós paternos, né? E ele fala para minha avó: cadê aquele bambino? Cadê aquele menino? Eu preciso que ele volte, eu tenho coisas boas para contar para ele. Ele precisa voltar. Eu preciso que ele saiba de algumas coisas que estão acontecendo comigo. Mas não foi possível. Mas eu tenho certeza, pelo testemunho que foi dado, inclusive no dia do seu velório, do seu sepultamento, que eu não tenho tanto tempo aqui assim para contar detalhes, mas foi extraordinário aquilo que aconteceu. Da presença de Deus naquele lugar. Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando. Em 2006 eu batizo meu único irmão, duro na queda também, longe do evangelho completamente, fazia coisa assim do arco da nona. Ele se batiza, hoje ele é tesoureiro da igreja, não sei se isso é bom, se é ruim, não sei, mas ele está lá, envolvido, engajado na primeira igreja batista de Cafelândia. Feliz da vida, toda a família. Um cara que foi convidado a sair de casa, foi dito para ele que ele tinha morrido para a família. Deus estava trabalhando, agora me dando o privilégio de batizar um por um, um a um, um a um. Em 2019, eu batizo a Sâmia, minha filha, lá em Potirandaba, do lado de São José do Rio Preto. Tem uma outra foto da Sâmia aí, ela pulando. A qualidade não é tão boa, porque é foto que foi tirada do Instagram, inclusive, dela. Ela pulando dentro do batistério, eufórica, alegre, do testemunho que foi dado, que queria que o pai a batizasse. Em 2021, eu vou para a Itália, mais uma das viagens. Eu fui algumas vezes, e todas as vezes que eu estive na Itália, a Itália sempre foi o país que mais tempo permaneci nas minhas viagens. Aí eu levo minha filha. Ela também é cidadã italiana. E tem uma foto aí que está dentro da cidadezinha Mota de Livenza, que é a província de Veneza, essa aí. Uma cidade pequenina, é a cidade do meu avô, Vittorio Costante Bigaran. A família é Bigaran, com N de navio no final. Só o meu pai, eu e a minha filha, claro, e minha esposa, porque não ia ficar errado do meu pai. Então é Bigarani, mas a família é Bigaran, e na Itália eu vou voltar a ser como era o meu avô, e meu pai já está de pleno acordo. Nesse dia aí, eu fiz um trajeto com a minha filha, a Dani estava comigo, essa foto foi tirada por ela, que eu fui durante toda a trajetória contando para ela a história da família, porque eu peguei o livro de nascimento, o livro de nascita do meu avô nas mãos. Meu avô nasceu em 1/11 de 11 a 1h da manhã, está escrito no livro. Peguei nas mãos e fui contando para ela a história de toda a família, que ela desconhecia boa parte. Ela se emocionou nesse lugar, ela não tinha ideia de como seria. Então a Itália não está no meu coração ontem, não entrou agora. Há décadas Deus vem mexendo comigo de uma forma a preparar. Em 1982 eu não chorei quando Paulo Rossi fez o gol na seleção canarim. Eu não posso dizer que eu vibrei, mas eu falei, segue o jogo. Na final eu fiquei sim feliz com o tricampeonato da Azzurra. Eu venho estudando a Itália já há anos. Hoje pela manhã, na igreja onde eu estive, o pastor relembrou que quando eu cheguei na Junta de Missões Mundiais, em 1997, a primeira vez, ele disse, esse camarada chegou aqui já falando de Itália. Ele precisa primeiro aprender a ser seminarista, crente, para depois pensar
trabalhando ali. Deus já estava mexendo comigo. E era fundamental que eu conhecesse em missões mundiais toda a dinâmica. Muito importante. O reconhecimento da cidadania. E essa última viagem onde eu fiquei 75 dias, eu andava de cidade em cidade orando, pedindo a Deus direcionamento, apenas por reconhecimento, conforme disse o pastor João Marcos, meu diretor, falou: vai e você vai sentir, você vai pesquisar, você vai olhar o campo, faz parte de todo o trabalho. E quando eu chego naquele lugar, eu não tenho vontade de voltar para o Brasil. Todas as vezes que eu estive em outros lugares, às vezes lugares bacanas, legais, até mesmo em viagens missionárias muito joias por missões mundiais, a gente faz, cumpre o trabalho, legal, a gente chora, se emociona, vê os testemunhos, ouve, né, os testemunhos e tudo tal, porém, não vê a hora de retornar para a sua casa, né? É assim. A gente curte aquele momento, mas a gente sabe onde a gente mora. A gente quer voltar para a nossa casa. Quando eu estou na Itália, não é assim. A primeira vez que eu cheguei na Itália, a primeira vez que eu estive lá, e quando eu chego, ligo para casa e falo: pai, o que o seu pai veio fazer no Brasil? Foi fazer no Brasil. Mas é a maneira de eu dizer para ele assim: o Senhor me quer aqui, e é aqui que eu venho. Um dia para cá, dizia eu, na primeira vez que lá estive. E o que aconteceu nessa última viagem também foi algo muito especial, porque eu quis conhecer, além do ter o reconhecimento da cidadania, era conhecer pessoas da minha família. E aí, para isso, existe as redes sociais, existe a internet. É uma bênção quando você sabe usar, amém? É uma bênção quando você sabe usar. E eu fui buscar pelo sobrenome, Bigarã, e começa. E vai, encontra. Eu encontro. Alguém diz assim, ele tem um nome exatamente igual ao do meu bisnono, do meu bisavô. Ângelo Bigarã. E eu vou até ele. Quando chego na calçada, ele fala assim, ele me recebe e fala assim: o que você veio fazer aqui? Legal, né? Quase dá um passo para trás assim. Valeu, foi bom te conhecer. Mas eu falei: eu vim pelo reconhecimento da cidadania. Ele: e também para conhecer parte da família. Ele: por quê? Por que isso? E eu hesito em responder, eu seguro um pouco para responder. E quando ele percebe, naquela fração de segundos, ele então diz, ele muda o semblante dele e diz assim: você não precisa de reconhecimento. Você não precisa de reconhecimento porque você já é um italiano. E você, no seu sangue, corre o sangue de Bigarã. Uma vez Bigarã para sempre. Me abraçou, me conduziu para dentro da casa. E aí tem uma foto que quando eu entro na casa deles, desses dois cudinetos, são primos meus, não é? Ângelo é o maior e o menor é Renato Bigarã. Eu vou direto na sala, aliás, na sala quando eu entro eu vou direto no quadro que eu vejo. Peço licença, tiro da parede, mas eu vou primeiro com o dedo. Aí no caso, para você que está olhando para a foto, é à direita, no galho bem embaixo. Eu vou direto ali porque eu tenho a foto. Eu vou direto ali onde está o meu nome. Você não viu? Ele disse: sim, é você. E quando nós tiramos a foto, nos abraçamos ali, ele me leva para a cozinha, o nível 2 do relacionamento, e ali então nós vamos celebrar. E ele quer saber da história, eu conto a história do meu avô, ele pergunta que tipo de coisa eu faço. Eu falo: eu sou um pastor. Ele: pastor de ovelhas? Falei: de pessoas. Mas como que é isso? Pastor de pessoas? Ainda até brinquei e falei assim: não, é de pessoas, apesar que às vezes, mas não são animais não, são pessoas. Eu sou pastor de pessoas. E ele então fica surpreso com aquilo que eu faço. Mas você é pai, você é casado, como
como é que é isso? Aí eu tive que explicar para ele, até que ele entendeu e fez a seguinte colocação: então você é tipo um padre casado. Eu falei, exatamente, é isso aí. Vamos por aí, vamos por esse caminho, desse jeito, é bom demais. E ele riu e tal, e foi contando. E quando eu saio dali da casa dele, ele me escreve um texto grande, dizendo: você é bem-vindo aqui. Isso não é comum, sabe, gente? Isso não é comum quando você procura o antenato, quando você procura os seus parentes de lá. E eles me disseram: quando você retornar com a sua família de vez para a Itália, você deve nos avisar, porque nós vamos preparar um jantar, avisando todos os bigarantes que tem na Itália, para receber você e sua família, para que eles saibam quem vocês são. Vocês são bem-vindos aqui. Por isso eu digo que eu creio que Deus está a fazer coisa nova. Deus abre caminho. No deserto, Deus faz brotar água onde não existe. O Senhor está a trabalhar, o Senhor está a fazer coisa nova. A Itália é um país que está no meu coração. E estamos aí a menos de um mês de ir embora. Vem o convite da igreja, porque na conversa que nós tivemos, depois eu falei com o pastor André, eu só vou entender que é de Deus a Chiesa Batista de Milano se houver um convite da parte da igreja. Temos que respeitar isso, e o convite foi feito. Nós aceitamos, nós entendemos que é para lá. Eu estou feliz, extremamente feliz. Eu estou muito satisfeito assim com aquilo que Deus está fazendo, da maneira como Deus tem conduzido, e o meu olhar tem se voltado para algumas coisas daquilo que Deus tem feito. Porém, faltava algo. Você prestou atenção na história? Eu, incomodado, em São Paulo, eu disse para Dani, minha esposa: meu amor, está perto de ir embora. São 34 anos esperando por uma situação. Eu estou indo embora para fazer a obra. É lá que eu sei que tem que estar. Eu sei que é lá que Deus quer que eu vá. Mas eu estou olhando a situação, as coisas vão acontecendo, e eu não estou me sentindo em condições de ver essa situação aqui em família sem ser resolvida. Eu choro. Aí tem uma imagem aí, que ela só tem uma frase escrita aí. Por favor, ponha isso: anel de pastor. Você já ouviu falar em anel de pastor? Na verdade é anel de formatura, de teologia. É isso aqui. A minha mãe faleceu em 2010. E uma vez, voltando da cidade de Araçatuba, onde eu fui pastor na primeira igreja, eu retorno para São Paulo, tenho que passar por Bauru, é onde estava meu pai naquele momento. E quando eu passo por Bauru, eu fui pregar lá naquela igreja em Araçatuba, no dia 12 de junho, era dia do pastor. A igreja me chamou para fazer uma homenagem lá, quando tinha sido pastor e tal, eu fui. Na volta então eu passo por Bauru para dar um abraço no meu pai. E quando eu chego na casa dele, ele fala assim: ontem foi dia do pastor, né? Eu falei: foi. Ele pegou e me deu uma caixinha, que eu abro, é um anel. Este aqui. E ele diz assim: esse é um anel de pastor, né? Aí eu falei: é, um anel de pastor. Para ele, um anel de pastor. Ele é seu. Eu falei: pai, obrigado. Ele: parabéns pelo dia do pastor. Eu falei: obrigado. Ele falou: vou fazer um pedido para você. Não perde não. Eu falei: por que eu haveria de perder? Ele falou: não, porque esse anel aí é o que eu mandei. Essas foram as expressões dele, tá? Esse anel aí eu mandei derreter a minha aliança, a aliança da sua mãe, para fazer o anel representando quem você é, aquilo que Deus fez você ser.
Sabe como eu recebi isso aqui? Como um pedido de perdão, um reconhecimento daquele italiano, lá de trás. Como Deus foi trabalhando. E agora, há 2 meses, antes de ir para o campo, eu falo para Dani, eu preciso ir a Cafelândia, eu vou passar uma semana com meu pai. Eu chego em Cafelândia e falo, pai, eu vim para passar uma semana contigo aqui. E eu fui assim, eu me revesti e fui. Chego lá e falo, nós vamos estudar a Bíblia. Eu já tinha dado uma Bíblia de presente para ele. E quando eu sento à mesa para conversar a respeito da Bíblia, você tem ideia de ficar... Eu fui para fazer um intensivo com ele. Cada encontro... A gente normalmente faz um encontro por semana de 1 hora, não é assim, mais ou menos, que a gente orienta, né? Eu fui para ficar uma semana. Então, cada dia da semana eu tinha que ter pelo menos 1 hora. O primeiro encontro levaram 4 horas. Mas não por mim. Você fala, pô, o cara chato, hein? Não, ele queria porque queria ler todos os textos. E quando ele lia os textos, ele anotava e depois colocava no caderno dele, e ele ia observando aquilo, e ele fazia perguntas, mas eu que não estava entendendo nada. E quando chega no final daquela lição, e eu chamei meu irmão para vir comigo, falei, vem que nós vamos conversar com o pai. E ele foi, 4 horas sentado à mesa estudando a Bíblia, e ele vira para mim, meu pai, ao final, e fala, eu entendi. E eu só não sei por que eu demorei tanto tempo para poder entender. É lógico que eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Deus está a fazer coisas novas. Meu pai é um italiano, duro na queda. Você não tem noção como é que é meu pai hoje. Na segunda lição ele virou para mim e falou assim, quando é que vai ser meu batismo? Eu ligo para um pastor da primeira igreja de Cafelândia e aviso. E aí marcou, sabe para que dia que marcou? 12 de junho. Sabe qual foi 12 de junho desse mês, desse ano? Foi dia dos namorados? Também, verdade. Eu também posso entrar também por esse caminho, assim, dia dos namorados, dia que o Palmeiras meteu 4-0 no meu rival, né, há 19 anos, há 29 anos atrás, tudo isso, mas somado-se a isso, dia do pastor. Foi exatamente o dia que foi escolhido para que eu batizasse o meu pai. E eu fui para Cafelândia batizá-lo. Então agora, 12 de junho, tem esse ingrediente. Você que me escuta aqui, você que acompanha agora também, eu digo para você, não desista. Não desista de investir em pessoas. Deus não desiste de nós. Deus não desistiu de mim, não desistiu da minha família, não desistiu do meu pai. Deus não desiste de cada um de nós aqui. Você que talvez esteja orando pelo seu cônjuge, você que está orando pelo seu filho retornar, não desista, não desista, não desista, não desista, não desista. Continue pregando com a sua vida, continue pregando, anunciando com o seu testemunho, porque Deus está a trabalhar, Deus está fazendo o trabalho. O meu pai é um coração duro, como o do meu avô, como era o meu, como era o do meu irmão. Meu pai é um doce de pessoa hoje. A Dani fala assim, como é que, quando você fala um negócio desse, eu não consigo entender na sua adolescência, como é que esse senhor tão generoso, tão gentil, tão gente boa, tão carinhoso, tão vovô, sabe? É Deus quem faz. E onde eu quero chegar com isso? Joga mais uma foto. Isso, é a família. Isso, é a família. Essa é a família, o dia do batismo dele, o certificado de batismo, toda a família, meu irmão, minhas sobrinhas, minha filha, a Dani presente ali, esse presente que Deus me deu, fechou um ciclo, entende? Fechou o ciclo familiar. É como se Deus fala assim, meu filho, você não precisa ficar preocupado não, deixa que a minha parte eu faço. Só diz assim, eu estou aqui, se disponha, porque eu vou fazer o que tem que ser feito. E Deus faz.
Quando eu tomei a decisão para ir para a Itália, eu não tinha um sustento e não tenho. Você acha que isso vai me prender? De tantas coisas que Deus fez, eu já conheço o mundo de uma forma que Deus me fez conhecer, sem eu imaginar que eu conheceria, por missões mundiais. Eu quero fechar a minha parte. Joga mais uma imagem que tem aí. Somos nós, os italianos, olha lá. Parece a cena do El Padrinho, né? Do meu pai, meu irmão e eu. A alegria dele. Veja só. 80 anos. Desceu as águas. A minha parte que eu quero finalizar, dizer a vocês o seguinte. Nós somos italianos. Um duro na queda. Mas naquela multidão de incontáveis, no dia que vão se apresentar diante do Senhor, também terão ali italianos, não só africanos, asiáticos, sul-americanos. Estarão os europeus. Não desistam de investir. Deus tem muita gente a alcançar. Nós não podemos perder essa geração. Graças a Deus pela vida da Igreja Batista de Itacuruçá. Visão ampla, visão macro. Não é só aqui, ali ou lá. É também. A minha teologia é do também, não do ou. A Europa precisa, porque Deus tem gente a alcançar lá. Gente de coração duro. Nós vamos continuar investindo, orando, esperando. Eu aguardei 34 anos para ver o meu pai ser batizado. Aí estão alguns dados, muitos deles vocês conhecem. Um país de 60 milhões de habitantes, 5%, um pouco mais, já são muçulmanos. E você sabe que na Itália tem a sede da igreja romana, é verdade. Mas talvez poucos saibam que ali também se encontra a maior mesquita, né? A maior mesquita, lógico, entre parênteses aí, o templo muçulmano da Europa se encontra na Itália. Eles não entram para brincar, eles não estão lá a turismo. Muitos de nós muitas vezes pensamos o seguinte, em ir para Israel, ir para Roma, pensamos em turismo, pensamos na Itália, pensamos em Turim na moda, pensamos em uma série de coisas. Faz parte. Mas ampliemos a nossa visão. E eu sei que esta igreja tem investido. E eu sei que Deus tem gente a alcançar. Eu poderia falar a vocês de experiências, mas eu vou encerrar. Eu poderia falar para vocês de viagens que o Senhor me deu nesse período. Quando saindo de uma das cidades do norte, que é aquela região de planície para onde nós estamos indo, Milão está ali. Quando eu saio de um hotel para visitar um missionário dos irmãos, ao fechar a conta, eu estou conversando com aquela pessoa, isso foi em 31 de dezembro de 2019, na Lombardia. Veja só que coisa interessante. A pandemia estava acontecendo, a gente não sabia, a gente estava lá. Deus estava guardando de alguma forma. Eu saio do hotel, conversando com um atendente, viro para ele. A minha última frase estratégica qual é? 31 de dezembro, eu falo para ele, feliz ano novo, que Deus abençoe você e sua família. E quando eu digo isso, ele vira o rosto, ele fecha, o seu semblante muda, ele volta-se para a tela do computador, continua a trabalhar e não olha mais para mim, eu estou aqui plantado. Eu não estou ali pedindo favor, eu estava pagando. Mas ele não olha mais, eu saio dali, entro no carro e chego até ao nosso missionário e compartilho. E quando falo com ele o seguinte, pergunto a ele, por que aquele homem fez aquilo comigo? Quando eu falei para ele o que eu falei, ele disse, Cleverson, quando você disse, Dio ti benedica, ele entendeu como uma agressão, uma ofensa, como se você estivesse impondo aquilo que você crê sobre a vida dele, algo que ele não quer, porque a percepção que ele tem de cristianismo não é aquilo que nós conhecemos do evangelho, é algo que foi imposto ao longo dos séculos para ele e aquilo ele não quer mais.
Isso é assim na Itália. Aquele país que muitas vezes as pessoas pensam de ser cristão. 24 de dezembro de 2021, agora véspera de Natal, o último. Eu estou no Vêneto, também na região norte do país. Quando eu estou ali, no supermercado, eu e Dani, e então, fechando as compras, eu viro para a pessoa do caixa, conversando ali com ela, eu pensei, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu não vou falar, vou perguntar. 24 de dezembro, o que normalmente a gente diz para a pessoa? Feliz Natal. Vero, eu pergunto para ela, eu posso desejar um Feliz Natal para você? E ela respondeu, não. Falei, puxa vida, 2-0, outro tombo. E eu pergunto então, o que eu posso dizer para você? Você pode me dizer boas festas. E basta. Allora, va bene, buone feste. Eu saio dali com a Dani. Cenário de filme, né? Porque neve, cidadezinhas todas iluminadas, árvore de Natal, coisa chique, bacana, pessoal comprando seu Pandoro e tal, trocando seus presentes, andando na rua, todo mundo bem agasalhado, chique no último, maravilha, .com, mas não .br, .it. Cenário perfeito, véspera de Natal, mas Jesus não é lembrado. Mas nós não vamos desistir. E o Senhor não quer que nós desistamos. O Senhor está trabalhando. O Senhor está a trabalhar. Joga a última imagem para mim, por favor. Vou pedir para que vocês lembrem de nós. Vocês podem contar conosco. Eu estou a empregar a minha vida. Aos 50 anos de idade, eu e Dani estamos deixando tudo aqui. Todos os meus livros. Aqui está alguém que eu sei que gosta de livros, lê, escreve. Eu também tenho amor aos meus. Não sei, não é uma biblioteca daquela, tal, tudo, mas eu amo. Vão ficar. Leone vai ficar. Tudo aquilo que a gente construiu, vamos deixar. Mas você pode vir conosco. Você pode participar, continuar a participar. E eu espero que você nos ajude, primeiro em oração. Não se esqueça de orar por nós. Nós precisamos de vocês, porque Deus tem muita gente a alcançar. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Se houver espaço no seu coração, ore pela Itália. Eu quero compartilhar ao tempo aquilo que Deus, os resultados. Eu não sei como serão, mas eu quero compartilhar coisas boas com vocês, daquilo que Deus vai nos apresentar. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, pastor.